Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro de Efésios por meio deste guia aqui. Você é o nosso convidado para o estudo de número 3, o poder do Jesus exaltado. Eu quero convidar você para compartilhar a lição dos jovens com o seu filho, com o seu sobrinho, com as pessoas da igreja, viu? Não se esqueça, a lição dos jovens com os professores Hilton e Estevão. Lição dos jovens, por favor, compartilhar ali no canal, vamos ajudar. Depois, eu quero convidá-lo para conhecer um pouco mais da editora Luz do Mundo. Eu trouxe aqui alguns livros e eu vou mostrar aqui, ó, Por que Jesus ainda não voltou. Ele vai revelar o que as histórias da Bíblia sobre agricultura têm a ver com a volta de Jesus. Se você quer ler um livro para se emocionar, uma história de superação, aqui é a história do Dr. Edward Sutherland e do seu amigo Percy McGann, os pioneiros da verdadeira educação adventista, que fala sobre a escola de Madison. Isso aqui é história de pioneirismo e você vai derramar lágrimas antes de terminar o livro. Olha, Levi de Paula Tavares, meu amigo, ele escreve sobre adoração. Adoração não é só cantar, adoração envolve todos os aspectos da vida. Talvez você deseje estudar isso com a comissão da igreja, você vai estudar isso aqui com a comissão de música. São princípios bíblicos do culto verdadeiro, da verdadeira adoração. Esse aqui é outro amigo, pastor Douglas Reis, Explosão Y. Vai falar sobre as novas gerações da igreja, as novas tendências. Você está preparado para abordar os jovens, para as novas ideias sobre os mais diversos assuntos da modernidade, sobre o dom de profecia, sobre o pós-modernismo, sobre, inclusive, escatologia, música, como lidar na igreja? Explosão Y, um livro fantástico. E por fim, eu já mostrei na semana passada o livro Movendo o Braço do Altíssimo, um manual sobre oração. E daqui a pouco eu vou falar mais, temos uma surpresa aqui no vídeo de hoje, fique atento, nós vamos fazer um sorteio, daqui a pouco eu explico quais serão as condições para esse sorteio. Bem, vamos lá, lição 3, o poder exaltado, o poder do Jesus exaltado. Vamos dar uma olhada no nosso esboço do livro de Efésios. Eu falei que cada semana estamos estudando alguns versos. Esta semana nós estudaremos Efésios 1, versos 15 a 23. Tiago, como é que você estuda a sua lição? Em primeiro lugar, eu já vinha lendo o livro de Efésios antes deste trimestre, eu já estava me preparando. Mas para me preparar para esta semana, lição 3, eu fui à minha Bíblia e li os versos 15 a 23 do capítulo 1. Li assim várias vezes, eu já estava acostumado, mas eu li. Quando eu pensei em tudo que eu precisava ensinar, enfatizar ali, olha, isso é importante, está aqui no texto bíblico, então eu abri a minha lição e fui respondendo as perguntas, fui fazendo as minhas anotações. Olha, eu tenho aqui algumas canetas coloridas, então eu risco mesmo a lição. Você pode fazer o mesmo, né? Faça anotações para mim não esquecer, para eu não esquecer. Eu elaborei aqui o esboço para nos dirigir no conteúdo do livro de Efésios. Acompanhe comigo. Esboço resumido, Epístola aos Efésios. Nós estamos no capítulo 1, nós já vimos esse esboço aí na lição 1. Se você ainda não viu, você vai lá, passamos todo o esboço na lição 1. Então estamos aqui, capítulo 1, introdução, saudação e apresentação dos temas. Agora, veja só, nos versos 1 e 2 do capítulo 1, ele tem a saudação. Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus, aos santos que vivem em Éfeso. Essa aqui é a abertura da carta. Agora, nos versos 3 a 14, há um louvor e exaltação a Deus. Estudamos isso na semana passada
ele inicia aqui: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Então ele faz um elogio a Deus, versos 3 a 14. E hoje, Tiago, hoje vamos estudar os versos 15 a 23, onde Paulo rende graças e ora pelos membros da igreja em Éfeso. Então essa é a estrutura básica do capítulo 1. Versos 2 e 3 é a saudação. Versos 3 a 14, um elogio a Deus. Versos 15 a 23, rende graças, ele agradece, ele dá graças a Deus. É um agradecimento. Por quê? Vou explicar já já. E ele vai orar pelos santos da igreja em Éfeso. Na semana passada, Paulo elogia Deus, ele pronuncia um louvor. Por quê? Acompanhe comigo. Porque Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos concedeu, nele nós temos e nele nós fomos selados. E aí, você está memorizando aqui a carta aos Efésios? Olha lá, nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para a adoção de filhos, nos concedeu a sua graça. E nós temos o quê? A redenção, a remissão, o perdão dos pecados. E nós fomos selados no Espírito Santo. É importante você ter pelo menos um pouco dos versos memorizados, aquela ideia principal, para depois você se localizar. E agora dos versos 15 a 23. Ele rende graças por quê? Por causa da fé e por causa do amor que havia entre os membros da igreja em Éfeso. Ele ora para que os efésios saibam que serão glorificados, assim como Jesus foi glorificado. Então, tire foto aí, faça um print dessa tela. Você pode usar com a sua classe ou você pode transcrever isso daí para a parte final, nas anotações, o espaço de anotações que existe aqui no final da lição 3, e você vai ir memorizando, você vai olhando, você vai organizando o livro de Efésios na sua cabeça. Tudo bem? Vamos então para a parte de domingo. Oração e ações de graça. Olha como a lição está organizada. Não dissemos que Paulo ele vai render graças e vai orar, é a parte de domingo. Oração e ações de graças. Motivado pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé em Jesus e no amor uns pelos outros, Paulo rendeu graças. Vamos ler isso daqui, Efésios 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, olha, a fé e o amor, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí a lição pede para compararmos Efésios 1, 15 a 23 com Efésios 3, 14 a 21. Quais são as semelhanças, o que estes dois textos eles possuem em comum? Vamos dar uma olhada, eu preparei uma tabela toda especial para você se localizar. No verso 17 do capítulo 1, Paulo dirige-se ao Pai. Em Efésios 3, no verso 14, Paulo também dirige-se ao Pai. Isso é um ponto de semelhança. Vamos adiante. Ali em Efésios 3,14 diz que Paulo ajoelhava-se para orar. Em Efésios capítulo 1, ele não menciona a sua postura na oração. E aqui eu enfatizo para os irmãos o seguinte: lá em Tessalonicenses, Paulo ele recomenda: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ou seja, a todo tempo você deve estar em oração. Como, Tiago? Eu vou ficar o dia inteiro ajoelhado na minha casa? Não é isso. Devemos estar o tempo inteiro com um espírito de oração. Você para no trânsito, aí você, Senhor, eu estou aqui neste trânsito, eu não gostaria de estar aqui. Ou, Senhor, hoje eu estou tão animado, este trânsito aqui, e ele não está me deixando ansioso.
estou ouvindo aqui algumas músicas, estou ouvindo uma pregação, estou aproveitando o meu tempo neste carro, e aí você vai para o serviço, você dona de casa que está lavando os pratos, você está ali pedindo, fazendo oração por sua vizinha, tudo mentalmente, silenciosamente, você está elevando o seu espírito até o céu. Você está pensando nas bênçãos espirituais que já estudamos na lição da semana passada. Isso significa orar sem cessar. Mas existem aqueles... Então, primeiro ponto, você não precisa sempre estar ajoelhado para orar. Você pode, enquanto está dirigindo, caminhando, trabalhando, elevar uma oração silenciosa a Deus, ok? Só que existem aqueles momentos formais do nosso culto particular ou do culto público, onde nós nos prostramos a Deus em oração, assim como Paulo falava, né? Ele ajoelhava-se para orar. Agora, está havendo um certo, relaxo do povo de Deus nos últimos tempos. Às vezes as pessoas nem ficam em pé, né? Elas oram sentado mesmo, né? Por quê? Às vezes não há nenhum impedimento. É claro que algumas pessoas não podem, algumas pessoas têm problemas de artrite, artrose, problemas de coluna, alguns passaram por uma cirurgia, então eles podem ali ficar deitados, né? Enquanto alguém pronuncia uma oração, ou assentados numa cadeira de rodas. Agora, você que não possui nenhum impedimento, e a Bíblia inteira, conclama os filhos de Deus a se ajoelharem diante do trono de Deus, assim como Paulo fazia. Por que não nos ajoelharmos? Algumas pessoas não se ajoelham porque é inconveniente, elas não querem ali sujar a ponta do sapato, estão ali com a calça branca, e aí a igreja pode ter assim algum cisco. Mas, irmãos, essa não deveria ser a nossa postura diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós somos convidados a nos ajoelharmos, tanto no nosso culto público como no particular. No restante do dia, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Então temos aqui uma recomendação para que nós, o tempo inteiro, assim como estamos, por que não podemos nos ajoelhar? Você que pode, você que está na igreja, é um privilégio podermos nos ajoelhar diante de Deus. Satanás, ele decidiu nunca mais se ajoelhar, mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Vamos seguir em frente aqui. Você quer dar uma olhada onde que está? Olha, Efésios 1:17. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai e Filho, vos conceda espírito. Está em minúsculo, mas em grego é a mesma palavra, pneuma, ok? Vos conceda espírito de sabedoria. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito. E agora em Efésios 3, versos 16 a 19, eu tenho ali, que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito, que habite assim Cristo, e no final do 19, que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E o 20 também, aquele que é poderoso para fazer, é uma referência ao Pai. Eu posso mostrar alguns slides depois, onde Paulo ele menciona várias vezes, aqui na carta aos Efésios, as três pessoas da divindade. Vou deixar para o próximo estudo para não sobrecarregar. Algumas pessoas pensam que aqui na carta aos Efésios, ele exclua o Espírito Santo e fala, e diga que, olha, muitas pessoas pegam isso aqui, há um só Deus, Pai de todos. Então ele menciona as três pessoas da divindade. Ele também, pede que ele pede a Deus que vos conceda espírito de sabedoria, em Efésios 1:17, Efésios 3:16, que sejais fortalecidos mediante o Espírito. Olha, o Espírito aparece nas duas orações. Verso 19 do capítulo 1, para conhecer a grandeza do seu poder. Verso 16 do capítulo 3, para que sejais fortalecidos com poder. Então vemos poder no capítulo 1 e poder no capítulo 3. E aqui no verso 18 do capítulo 1, para saber a esperança do chamado. E no 19, para conhecer o amor de Cristo. Essas foram as semelhanças que eu consegui observar. E aí eu digo, meu querido amigo, e você? Quais foram as semelhanças que você notou que talvez eu não notei? Escreva aí nos comentários.
Eu gostaria de mencionar aqui este livro, Movendo o Braço do Altíssimo. Às vezes você não tem ainda uma vida de oração, às vezes você não sabe como orar, às vezes você tem dúvidas. Olha só os temas aqui, eu vou pegar o capítulo 1 aqui do livro. Ele fala, Jesus, um homem de oração. E aí você tem uma ilustração de Jesus. Aí depois, quando não oramos, o que acontece? A quem orar? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Paulo, ele dirige-se ao Pai. Interessante isso, né? Ele se dirige ao Pai, que ele conceda o Espírito aos crentes e, mediante o Espírito, habite Cristo no coração das pessoas. Em nome de quem orar? Por que se ora em nome de Jesus? O Espírito Santo intercede por nós. O que é interceder por nós com gemidos inexprimíveis? O que significa orar em nome de Jesus? O cuidado com a linguagem na hora da oração, as partes de uma oração, confirmando cada sentença da oração, condições para que a oração seja atendida. Então, Deus atende a oração de quem já pecou muito, a oração de quem Deus atende, a oração e a ação divina, os pedidos que Deus atende, orando por nossos semelhantes, oração e ação. Esse é só o capítulo 1, então esse aqui é um manual de oração. Agora, veja o início do capítulo 2, ele possui um texto que eu gosto muito. E deixa eu localizar aqui para você. Diz assim: por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Então este livro está ali na editora Luz do Mundo. E eu estou orando para que você compre este livro, sim, porque a nossa editora é uma editora missionária. Nós vendemos esses livros para viabilizar a publicação de outros livros. Não é uma editora que você vai pensar que tem uma loja física, não. É eu e a minha esposa Fernanda e alguns colaboradores que nos ajudam. Alguns voluntariamente, outros prestam serviço de freelancer. E assim temos caminhado já há 10 anos, eu e a minha esposa. Então, talvez você ache que o nosso frete não seja o melhor. Usamos os fretes dos Correios, os livros vão aí como impresso normal. E você pode escolher um ou mais livros ali na editora Luz do Mundo. Então peça a Deus também, Senhor, eu queria muito o livro da oração e eu estou sem dinheiro. Ele tem a chave para abrir os ilimitados recursos da onipotência. A sua oração pode mover o braço do Altíssimo. E por que você não pede a Deus? Porque você não exerce fé. Os discípulos ficaram todos no barco, mas Pedro falou: se o Senhor anda sobre a água, eu também quero andar. Senhor, se és tu, diga que eu vá ao teu encontro, andando em cima das águas. E Pedro foi, porque ele teve fé. E talvez você está perdendo as bênçãos espirituais, porque você não está tendo fé. Então eu gostaria de convidar você para participar de um sorteio. Estamos falando de oração, eu quero fazer um sorteio aqui. Você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 pessoas e você vai deixar um comentário ali. Eu quero ganhar o livro Movendo o Braço do Altíssimo. Eu preciso ganhar o livro Movendo o Braço do Altíssimo. Escreva aqui, olha, eu quero que apareça, eu quero ganhar o livro, eu preciso do livro, nos comentários. E senão, se eu sortear alguém que não escreveu isso, não está valendo. E ali fica na confiança de você compartilhar esse vídeo com 2 pessoas. Mas quem não deixou comentário não vai ter como nós sortearmos o livro. Agora lembre-se que a sua vida pode ser diferente, porque o braço de Deus vai se mover ao seu pedido. Deus não é um capacho que vai... Deus cuida muito de nós, mas quanto nós não perdemos porque não oramos segundo a vontade de Deus. Não pedimos. Jesus diz assim: vocês não sabem orar como convém. Que tal aprender agora? Então, fica aqui a dica, semana que vem eu revelo quem ganhou o sorteio. Mas tem que deixar os comentários ali até sexta, viu? Vou fazer o sorteio sexta de manhã. Vamos prosseguir então, parte de segunda-feira, experimentando o discernimento do Espírito Santo.
E entro na pergunta 2. Sobre quais 3 temas Paulo orou? Efésios 1, 16 a 19. Vamos ler. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, repetindo, os versos que estamos estudando hoje, Paulo ele dá graças e ele ora. Então, pelo que ele ora, vamos descobrir aqui. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então ele pede para que as 3 pessoas da divindade nos concedam o quê? Sabedoria, revelação. Revelação de quê? Do conhecimento dele. Agora no verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Olha que linguagem bonita. Então, você vai ter o conhecimento, mas Paulo não quer que você tenha apenas um conhecimento teórico, racional, técnico. Ele quer que Deus também ilumine os olhos do seu coração. Então, ao estudar o plano da redenção, seu coração vai arder. Você vai desejar por aquele momento quando você pega o livro do Espírito de Profecia para ler. Aquele momento em que você vai abrir o comentário bíblico e estudar a sua Bíblia. Aquele momento em que você vai comparar texto com texto e vai montar o seu sermão. Você que gosta de pregar, professor da escola sabatina, os olhos do seu coração precisam estar iluminados para você não abordar o assunto apenas de uma maneira técnica e fria, mas para que o seu coração possa sentir enquanto você fala. Eu gosto muito de um pregador chamado Leonard Ravenhill. Ele diz o seguinte: quem não chora, quem não se emociona com a palavra de Deus, não pode pregar. Porque pregar não é apenas apresentar um conteúdo técnico, mas pregar exige paixão, exige que os olhos do coração estejam iluminados. E os olhos do coração devem estar iluminados para quê? Para as pessoas saberem, número 1, qual é a esperança do seu chamamento. Então, qual é a esperança do seu chamado? Qual é o futuro que lhe aguarda? É um futuro mais ou menos, ou é um futuro esperançoso, cheio de glória, um futuro grandioso? Deus chamou você para quê? Para morrer aqui nesta terra? Né? 2, para que, Paulo orava, para que as pessoas soubessem qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é? O que Deus está preparando para você? E o que você representará para Deus no seu reino de glória? E agora, número 3, no verso 19. Qual a suprema grandeza do seu poder? Então você pode responder isso na lição, na pergunta 2. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes a compreensão especial a respeito de quais temas? A esperança do nosso chamado, a riqueza da glória da nossa herança e a suprema grandeza do poder de Deus. Tudo bem? Como pergunta de nota de rodapé, como você pode experimentar melhor a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Você é um soldado, está aqui na capa da lição, tudo bem? E aí imagina que você é um soldado penetrando as linhas inimigas, a oposição está por perto, você foi visto, vão atirar em você, estão correndo ao seu encontro, mas você é um soldado fiel, está rompendo as linhas inimigas. E aí por meio da oração, você se comunica com a base, você reivindica apoio aéreo, você faz uma oração para que Deus lá do céu mande a sua graça, para que Ele mande as bênçãos espirituais para fortalecer, porque você está com medo, você está com medo de ser derrotado, você está com medo de errar o alvo, você está com medo de cair. E você também pede apoio aéreo para que as linhas inimigas sejam bombardeadas. Não é o nosso semelhante não, são as forças espirituais do mal. São os principados e potestades para que eles sejam bombardeados
pela artilharia celestial. E como um bom soldado, você vai avançando, você vai conquistando. Então, você tem que pensar na suprema grandeza do poder de Deus que é entregue a você mediante a oração. Por isso é essencial saber como orar segundo a vontade de Deus. E quando você perceber o Espírito Santo atuando na sua vida, você vai entender melhor a grandeza desse poder que está disponível, mas que muitas vezes nós não nos apropriamos dele. Quero falar para você, pregador, para você, professor da escola sabatina. Eu não sei se você já percebeu, mas o Espírito Santo pode atuar em você enquanto você está pregando, ensinando, dando as palavras para você que você não preparou no sermão, dando muitas vezes a interpretação do texto na hora que você está ali no púlpito, algo que você não havia percebido enquanto você estava estudando. É o poder de Deus, ele vai dar o tema para você pregar, isso é um poder incrível. Você vai fazer uma visita e ele põe a palavra na sua boca que você precisa falar. Então, são recursos ilimitados que estão à nossa disposição, a suprema grandeza do seu poder. Vamos para a parte de terça-feira, participando do poder da ressurreição. E o autor colocou aqui, Paulo expandiu o terceiro tópico de compreensão daquilo que ele esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes, o que era o poder de Deus. Então, qual que é o problema das pessoas aqui nessa terra? É só um, né? Vamos resumir em um aqui. O mundo em geral. Elas esquecem que vão morrer e vivem como se fossem existir para sempre. Esse é um problema aqui. E nós, às vezes, incorremos nesse problema. Fazemos planos, construímos, montamos empresa, planejamos, olha, eu vou estudar, vou fazer isso. E não, às vezes, fazemos provisão para a nossa vida futura imortal. Vivemos como se só existisse essa vida aqui. E a outra eu nem sei lá. Quando chegar o momento, a gente pensa na outra, né? Ou quando chegar o momento da morte, ou sei lá, né? Quando eu ressuscitar é que eu vou pensar, aí vai ser tarde demais. Lembrem-se lá da parábola de Jesus. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado em depósito? Então a grande tentação aqui desta vida é a gente conseguir uma casa boa, e aí consegue um carro bom, e aí consegue um bom emprego, os filhos estão estudados, os filhos também montaram empresa, estão ali bem empregados, os filhos estão prosperando, e a gente pensa, agora eu quero mais, agora eu quero uma casa de praia, agora eu quero uma viagem internacional. E aí a gente vai fazendo planos, planos e planos, mas espera aí, e o trabalho missionário? E o nosso papel como soldados no reino de Deus? E o que nós estamos preparando para o bem-estar da nossa alma, né, após a ressurreição? Então, as pessoas se esquecem que vão morrer e pensam, não, a vida está muito boa aqui. Agora, quando você apresenta o seguinte, de que adianta estar boa? Se tudo que você planejou, você vai conseguir quando você tiver 60 anos, e ali você vai conseguir alguns poucos anos para gozar. Aí já não vai mais conseguir viajar, porque tem problema de artrite, tem problema disso, tem problema daquilo. De que valeu acumular patrimônio se você não tem, às vezes, como gozar o patrimônio? Por causa da violência, dos perigos que existem por aí, por causa de falta de saúde. Aí você fala, isso é uma vida miserável. Os melhores anos da minha vida eu consumi trabalhando, ajudando a estudar os filhos, construir a casa. É agora que você tem tudo para repousar, você não consegue, porque está na hora de você morrer. Eu estou querendo ser muito as suas roupas. É assim, a gente morre e você nunca vai ver um carro funerário com um caminhão de mudança atrás. O carro funerário só leva você dentro do caixão. Não tem caminhão de mudança. Então, você tem que pensar na perspectiva da morte, porque aí a gente fica realista. Aí é o que Salomão diz lá em Eclesiastes, eu não me lembro se é Eclesiastes 7, que ele, vamos dar uma olhada aqui,
Olha só, esse verso eu não planejei falar, não estava no meu roteiro, eu não anotei aqui na lição, eu me lembrei dele exatamente agora. E o Espírito Santo que sopra isso na nossa mente. Olha só, Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto, onde alguém morreu. Ai, eu não gosto de ir no velório, eu me sinto bem com uma pessoa morta. Mas Salomão está falando que é melhor ir ali do que na festinha de aniversário. É melhor ir ali do que no junta-panela da igreja. É melhor ir ali do que na festa de casamento. É melhor ir aonde há luto, no velório, para você ver o morto pálido, com a face desfigurada dentro do caixão, com a mão inchada. É ali que é bom para ir. Por quê? Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então esse é o ponto. Quando você coloca assim, eu vou morrer, vou ficar doente, talvez vou ter que usar fralda. Eu visitei um idoso essa semana que estava usando fralda. Que situação. Nós não queremos, é por isso que tem os 8 remédios. Para você ficar idoso e gozar uma velhice de plena atividade. Deus não quer que você use a fralda. Mas às vezes acontece. E os jovens não pensam que eles vão ficar velhos. Para mim, olha, eu tenho 36 anos. A ficha já está caindo. Os cabelos aqui na minha barba estão brancos. As entradas vão aumentando. Eu não tenho mais a mesma energia. Eu estou envelhecendo. É claro que eu vou ter aí um período de atividade, mas eu vou morrer. E nós temos que pensar na morte. Porque se você não pensa na morte, você pensa que aqui é um parque de diversões. Pense na morte. E aí esse mundo, ele vai parecer escuro, sombrio. E aí a ressurreição dos mortos vai fazer toda a diferença. Você só vai valorizar a ressurreição quando você pensa que você vai morrer. Tudo bem? Então olha ali, ó. Como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus. E eu coloquei que Jesus obteve a vitória sobre a morte que parece inevitável para nós, o triste fim de todos os seres humanos. Essa ressurreição rompe, a ressurreição de Cristo rompe o paradigma da morte. Ele não ressuscita para viver nesse corpo, mais ou menos aqui, um corpo em frangalhos que nós temos, não. A ressurreição é para viver em um novo corpo, em um corpo cheio de poder, em um corpo cheio de glória. Não é aí a Mulher Maravilha, não é aí o Homem de Ferro, o Batman, que tinha um grande problema. Ninguém conseguiu vencer a morte ainda sem o poder de Deus, né? Sozinho ninguém conseguiu. E todos morrem. E às vezes parece uma tolice, né? Vamos pegar o Vladimir Putin. Quantos anos ele tem? Ele está perto de morrer. Ele está vivendo à base de remédio e tratamento médico avançado. Os noticiários dizem que a saúde dele não está boa. Ele devia falar assim, esquecer esse negócio de guerra, de ficar despachando, recebendo deputado político, e ali quase sofrer um golpe de Estado. Sei lá, quantos anos ele tem? Ele deveria falar, eu tenho dinheiro demais, eu vou descansar, vou gozar minha família, minha esposa. Mas não, tá lá trabalhando 20 horas por dia, quase não dorme, tensão, problema gástrico. Para que vai morrer daqui a um tempo? Aí invadiu lá a Ucrânia e tem aquela guerra. Quantas pessoas não vão morrer por causa que as elites poderosas, não estou nem querendo entrar no lado aqui, decidiram, vamos fazer uma guerra. Estão lá gagá, quase morrendo, alguns políticos, e determina uma guerra para que os jovens da nação se matem na guerra. Por quê? Porque ele quer poder, ele quer um pouco mais. Quantas pessoas estão ricas ali, estão trabalhando até quase a hora de morrer. Temos de trabalhar, mas temos de gozar a família. E aí chega a morte, e a morte é inevitável. Então vamos pensar aqui na morte. E aí Jesus, ele quer que você tenha um corpo com poder. Você vai poder voar, você vai poder enxergar os anjos que você não enxerga. Você vai ter uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. A ideia que é o seguinte: como Deus glorificou Jesus, Ele vai também glorificar você. O mesmo poder
que faz Jesus romper os grilhões da sepultura e da morte, é o mesmo poder que vai ou glorificar você por ocasião da volta de Jesus, ou fazer você ressuscitar. Para responder aqui a pergunta 3, eu gostaria de ler também o Desejado de Todas as Nações, capítulo 1. Vamos ler um trechinho aqui? Acompanhe comigo. Lentamente passara a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura. Exatamente antes do raiar da aurora, Cristo continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. A grande pedra estava em seu lugar, intacto. O selo romano, a guarda de sentinela, vigias invisíveis estavam ali também. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Houvesse sido possível, e o príncipe das trevas, com seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Então, soldados ali, vigiando, o selo romano, colocado sobre a pedra, a entrada da sepultura, e os soldadinhos de Satanás, os anjos, os demônios, pensaram assim: enquanto a gente segurar essa pedra aqui, enquanto a gente prender Jesus nesse túmulo, vamos ter um pouco de sossego aqui do lado de fora. Porém, continuando a leitura, uma hoste celeste circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, Mateus 28:2. Vestido com a armadura de Deus, deixou este anjo as cortes celestiais. Imagine a cena, um anjo tão poderoso que a sua aproximação, o seu poder, aquela glória que extravasa da sua pessoa, o anjo mais poderoso vindo do céu, a sua aproximação à terra começa a tremer, e é isso que determina um terremoto por ocasião da ressurreição de Cristo. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, aquele anjo, iluminando-lhe o caminho. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mateus 28, 3 e 4. Onde está, sacerdotes e príncipes, o poder de vossa guarda? Bravos soldados que nunca se atemorizaram diante do poder humano? São agora como cativos aprisionados, sem espada nem lança. O rosto que contemplam não é o de um guerreiro mortal, é a face do mais poderoso das hostes do Senhor. Este mensageiro é o que ocupa a posição da qual caiu Satanás. Fora aquele que nas colinas de Belém proclamara o nascimento de Cristo. A terra treme à sua aproximação. Fogem as hostes das trevas. E enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara a terra, daquela glória que irradia dos raios e relâmpagos das centelhas elétricas que brotam das hostes celestiais reunidas diante da tumba do nosso Senhor, do nosso e deles também, do nosso Rei. Os soldados o veem removendo a pedra como se fosse um seixo e ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Vem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hoste angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando-o com hinos de louvor. Imagine os soldados ali embasbacados, olhando seres celestiais que para eles seriam deuses, seriam espíritos, eles não sabem o que é aquilo, e aqueles seres brilhantes e gloriosos removem a pedra, um só anjo, como se fosse uma pedrinha,
E ali um ser muito mais poderoso brota daquela sepultura, e todos aqueles anjos que pareciam muito elevados, eles se prostram, eles se ajoelham diante do Filho de Deus, que estende os braços e declama: eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo há poder original, vida original, não derivada, não emprestada. Ele sai da sepultura e aqueles seres tão poderosos se ajoelham, querendo dizer que aquele que estava na sepultura é superior, está acima deles. Eles são criaturas adorando o seu rei, o seu senhor, o seu comandante. Um terremoto assinalara a hora em que Jesus depusera a vida. Outro terremoto indicou o momento em que a retomou em triunfo. Aquele que vencera a morte e a sepultura, saindo do túmulo com o passo do vencedor, por entre o cambalear da terra, o fuzilar dos relâmpagos e o rimbombar dos trovões. Quando vier novamente a terra, comoverá não só a terra, senão também o céu. Hebreus 12, 26. Ao morrer Jesus, tinham os soldados visto a terra envolta em trevas ao meio-dia. Ao ressurgir, porém, viram o esplendor dos anjos iluminar a noite e ouviram os habitantes do céu cantarem com grande alegria e triunfo: tu venceste Satanás e os poderes das trevas, tu tragaste a morte na vitória. Cristo saiu do sepulcro glorificado e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Neste ser glorificado viram o prisioneiro que tinham contemplado no tribunal, aquele para quem haviam tecido uma coroa de espinhos. Era aquele que sem resistência estivera em presença de Pilatos e de Herodes, o corpo lacerado pelos cruéis açoites. Era aquele que fora pregado na cruz, para quem os sacerdotes e os príncipes, cheios de satisfação própria, haviam sacudido a cabeça dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27, 42. Era aquele que fora deposto no sepulcro novo de José. O decreto do céu libertara o cativo. Montanhas amontoadas sobre montanhas em cima de seu túmulo não o poderiam haver impedido de sair. À vista dos anjos e do Salvador glorificado, os guardas romanos desmaiaram e ficaram como mortos. O que você faria se você fosse um dos guardas que tivesse espancado Jesus horas antes, no dia anterior? O que é que eu fiz? Com quem eu me meti? Quando a comitiva celeste foi oculta a seus olhos, eles se ergueram e, tão rápido como lhes permitiram os trêmulos membros, encaminharam-se para a porta do horto. Cambaleando como bêbados, precipitaram-se para a cidade, dando as maravilhosas novas àqueles com quem se encontravam. Iam em busca de Pilatos, mas você terá de ler o restante da história em O Desejado de Todas as Nações, capítulo 81. Eu até recomendo a leitura dos livros de Espírito de Profecia. O Desejado de Todas as Nações é um dos meus preferidos. Veja como está muito mais vívido aqui a ideia da ressurreição de Cristo. O mesmo poder, é isso que está aqui, ó. Efésios 1, verso 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual poder? Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, nos lugares celestiais. Então, meu amigo, esse mesmo poder que glorificou a Cristo vai glorificar a você também, se você acreditar nesse Cristo e se você for fiel a Ele, se você o amá-lo e se você cumprir todos os seus mandamentos, todas as suas instruções por amor. Falei no espírito de profecia,
O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Não é nada de Ellen White. É Jesus que estava ali por detrás de Ellen White, instruindo o que ela deveria escrever. Os livros do espírito de profecia são cartas de Jesus para nós. A carta de Efésios não é de Paulo, é uma carta de Jesus para nós. Era Jesus que estava por trás de Paulo. Então a carta aos Efésios é o espírito de profecia que Paulo tinha. E os livros de Ellen White são o espírito de profecia que Ellen White tinha. É o testemunho de Jesus. Que maravilhoso, não é? Estude estes livros. Obedeça às instruções destes livros. Porque ao final, a morte não terá poder sobre você. Você será glorificado. Vamos então para a parte de quarta-feira. Cristo acima de todos os poderes. Paulo se voltou para a relação de Jesus com os poderes. Vamos ler aqui o verso 21. Então, olha, o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, ele então se assentou nos lugares celestiais à direita do Pai. Verso 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E a lição citou aqui uma obra de Clinton Arnold, Power and Magic, Poder e Mágica, o conceito de poder em Éfeso, né? E ele diz que eles utilizavam algumas fórmulas mágicas, né? Xinxalabim, né? Abracadabra, isso que você vê em desenhos, né? São fórmulas mágicas dos livros de feitiçaria que foram queimados. Então, para que eles faziam essas simpatias, anéis mágicos, amuletos para afastar os maus espíritos, para que eles conseguissem vantagens, né, numa aposta, num jogo de carteado, sorte no amor, sorte no dinheiro. Você já viu isso? Não é nada de novo debaixo do sol, né? A religião pagã existe hoje também. Todo ano ali na Rede Globo, os magos e os astrólogos são consultados. Vamos aqui jogar os búzios para ver o próximo ano. Vamos aqui consultar os médiuns. Vamos aqui consultar o tarô. Diz aí a televisão, os artistas, o mundo midiático. É a velha feitiçaria. Né? O novo espiritismo é a velha feitiçaria. É o paganismo antigo disfarçado. Tudo que havia lá nos Efésios existe também hoje. Agora, essas entidades que existem aí no culto afro, né, os orixás, né, as entidades que no meio... Você sabe como é que é o culto afro. Os tambores vão batendo e as pessoas vão rodopiando, vão girando, e as entidades vão se manifestando. E as pessoas vão tomando cachaça, e vão tomando bebida, e vão girando, vão rodopiando, e ali elas têm algum poder, né? E aqueles pais de santo, mães de santo, eles exercem um poder de feitiçaria para estabelecer o amor, para fazer algum feitiço, para fazer alguma macumba. E algumas pessoas têm medo de macumba, né? Ai, deixaram um feitiço na porta da minha casa. Ai, deixaram um sapo, né? Aqui um sapo cheio de agulhas, um feitiço. Meu amigo, você tinha que falar para essas pessoas. É um espírito poderoso, das entidades, dos feiticeiros, né? Você tem que falar assim, meu amigo, você sabe, você tem noção do espírito que habita em mim? O espírito que habita em mim, por meio de Jesus, né, é o espírito mais poderoso que existe. Ele vai fazer correr essas entidades aí, porque Jesus Cristo habita em mim por meio do Espírito Santo. E Jesus Cristo foi entronizado acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome. Então não venha me falar de vereador, né, traficante, deputado, né, quem quer que esteja compactuado com as hostes do mal, né, não venha me falar dos orixás, do não sei o que de feitiço, porque eu sirvo a quem é mais poderoso.
E a lição coloca aqui, ó, Efésios 1, 21. Nós já lemos. Agora, Efésios 2, verso 2. Pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Potestade é poder. Quem é o príncipe que está aqui no ar deste mundo com poder? Satanás. Agora, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, os dominadores deste mundo tenebroso não é o traficante, não é o vereador que está ligado aí com a milícia, não são os presidentes, senadores, deputados, generais, coronéis, não é o Biden, não é o Vladimir Putin, não é. Essas pessoas, elas estão ali sendo disputadas. Disputadas por quem? Pelo grande conflito. Existe um grande conflito entre os anjos do bem e os anjos do mal. Não era assim com Nabucodonosor? Daniel estava lá na corte. Não era assim com os reis persas? Esdras e Neemias, eu esqueci o outro ali, de Esther, o tio de Esther. Eles estavam ali na corte. Os reis gregos, depois nós temos quem? No Império Romano, Paulo estava ali pregando para a família de César. Então, há uma disputa entre os anjos pelos políticos e governantes deste mundo. Agora, a maldade, o mundo jaz no maligno. A maioria ali dos governantes se rendeu ao príncipe da potestade do ar. Então, no fim último, quem está por trás é Satanás. Ele que está orquestrando ali a guerra, a fome, a miséria, os desastres, as leis injustas, as leis de opressão. É Satanás. Agora, para ter certeza de que o público em Éfeso entendesse quem é Jesus e que não há poder além dele, a lição pontua que Paulo acrescentou uma alusão à prática de reunir os nomes das divindades em feitiço. E Paulo colocou todo nome que se possa mencionar. Isso aqui já nos remete para a lição de terça-feira. Mas antes, eu queria colocar que no paganismo existe a ideia de que o bem, ele é equivalente ao mal. São dois poderes absolutos, né? Então, ou você serve um anjo do mal, ou você serve um anjo do bem, e eles ali se enfrentam, né? Eles são equiparados, mas no cristianismo não. Só existe o poder do bem, que é o absoluto, o poder do mal é um poder relativo. Satanás foi criado. Eu vou juntar aqui com a quinta-feira, e eu vou contar uma historinha aqui. Você já viu, volta e meia nos noticiários, e às vezes acontece perto de nós, uma pessoa dando uma carteirada. O que é carteirada? Alguma autoridade aqui no Brasil que tem uma carteira, né? Um senador, um coronel, né? Um deputado, um advogado, às vezes tem, né? Eles tiram a carteira e mostram a carteira, isso é dar uma carteirada. Você sabe com quem você está falando? E é muito comum, às vezes, na blitz, o policial, ao fazer a abordagem, por favor, senhor, o senhor estava em alta velocidade. E a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? Se você soubesse com quem você está falando, você não falaria isso. Abre, deixa eu passar, senhor, eu estou cumprindo a lei. Você não sabe quem estou falando. E às vezes a pessoa fala assim, ó, toma aí, né? Fala aí com o presidente da república, fala aí com o general não sei quem, com o ministro de estado. Eles estão invocando uma autoridade superior para resolver aquele problema ali. E certa vez, um pastor adventista me contou, eu não posso dizer o local por questões de segurança, mas esse pastor ele estava pregando, né, em um país onde a pregação é proibida. E havia uma igreja adventista em um determinado local e ficou de um estrangeiro vir visitar aquela igreja. O estrangeiro pegou um táxi e ele falou com o taxista, dá a volta no quarteirão, tem uma igreja, mas a pessoa disse que a igreja estaria por aqui, né? Onde que é a igreja? E ali ele pergunta para algumas pessoas, onde que é a igreja? Aí o taxista deixou ele naquele local, ligou para a polícia, e com pouco a polícia apareceu, e ele, o que você está fazendo aí? Não, eu estou procurando para ter uma igreja cristã. E as igrejas cristãs,
elas muitas vezes são escondidas, elas não estão ali, né, com uma placa, não. Às vezes é uma casa que as pessoas estão ali, parece um comércio, mas é uma igreja. Isso em países onde não há liberdade para o cristianismo. E ali, quando aqueles policiais abordaram o visitante, ele havia ligado já para o pastor da igreja, o pastor da igreja já vai saindo para a calçada pensando, que confusão é essa, né? E ali os policiais já abordam, olha, você que é o responsável pelo imóvel, o pastor da igreja fala, sou eu sim, e assim, o que tem ali? É uma igreja? Quem é o dono desse imóvel? Porque vocês sabem que não pode, tem uma igreja escondida aqui. E aí, o dono do imóvel que havia feito o aluguel do ponto para a igreja adventista era um coronel da polícia. E aí o pastor da igreja falou, doutor, estou aqui com 2 policiais que estão questionando a nossa reunião, né? E o coronel falou assim, deixa eu falar com eles. E ali o soldado pegou o telefone, colocou o celular no ouvido, e aí o soldado, sim, sim, senhor, sim, pastor, toma aqui o seu telefone. Tá tudo certo, viu? Vocês podem entrar e podem seguir com a reunião. Então eu contei essa história porque é um exemplo de um livramento. Olha como o poder de Deus atua, como a providência de Deus atua. E ela exemplifica o poder que nós podemos convocar. Eu já entro aqui na parte de quinta-feira. O poder que nós podemos convocar, que está no céu, à destra de Deus. Jesus Cristo, o justo. Então, quando surgem os perigos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma ligação, nós vamos fazer uma oração até Jesus. Vamos ler aqui os versos que faltam. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, ao ressuscitar Jesus, ele ficou acima de todos os poderes, e todos os poderes foram colocados debaixo dos pés dele. Isso tem que ser enfatizado naquele mundo, principalmente porque havia o gnosticismo, que imaginava muitas entidades, muitos anjos, e que Jesus seria apenas um deles. Tem o Gabriel, o anjo Rafael, o anjo não sei mais das contas, tem os Els, os pares de anjos, isso é dentro do gnosticismo. Aí em toda aquela hierarquia, Jesus está ali no finzinho da hierarquia, mas deve ter mais, aí para cima deve ter mais coisas, né? Segundo o paganismo. Paulo está dizendo, olha, Jesus, ele é como Deus, ele é filho de Deus. Tudo que tem de anjo aí para cima, de comandante, general, de capitão, ali, oficial, tudo que tem aí para cima, Jesus ele está acima. E todas as coisas estão debaixo dos pés. E Jesus foi posto sobre todas as coisas e Deus o deu à igreja. E a igreja, ela participa de tudo isso, porque nós somos adotados como filhos. Então o que eu respondi aqui na pergunta 5? A humanidade tem um representante junto ao Pai. Sabe, quando a pessoa para na blitz, ela vai falar, olha, aqui quem manda é o traficante tal, aqui quem manda é o miliciano X, aqui esse bairro aqui é do vereador tal, é do deputado, né? E aí a pessoa fala assim, mas e você? Meu amigo, você é deputado, é coisa pequena aí, deputado, senador, presidente do Brasil, ONU, eu não quero saber, meu amigo. Eu sou filho do rei. Está muito acima de todas as coisas. Pode falar de diabo, satanás, demônio. Todos esses têm medo daquele anjo poderoso que desceu para ressuscitar Jesus. E tem mais. Jesus, ele é um representante da humanidade. Ele é o nosso irmão, criado no mesmo lugar que nós fomos criados, do nosso sangue e da nossa carne. Ele é nosso irmão.
Ele é nosso representante. Sabe aquela ideia? Votamos aqui no vereador do bairro, vai nos representar. Votamos aqui no deputado que vai lá para Brasília representar a classe dos trabalhadores X, a classe dos empresários, a bancada rural, a bancada disso. Pois é, Jesus é o representante do planeta Terra, porque ele é um terráqueo. Você entendeu? Ele se revestiu da natureza humana, só que ele é o Filho de Deus. E você pode fazer uma ligação para ele, por meio da oração. Eu utilizei essas metáforas, esses exemplos, que são muito vivos aqui no nosso dia a dia, para que você compreenda o poder do qual Cristo deseja investir na igreja. A esperança do chamado que nos aguarda. A vida gloriosa e futura, um corpo glorioso que será exaltado e glorificado, assim como Cristo foi exaltado e glorificado. Você não deseja partilhar de tudo isso? Você não deseja se entregar a este Cristo? Você não deseja abandonar as coisas aqui deste planeta para servir a Cristo? Talvez dedicar mais tempo ao trabalho missionário, mais tempo ao estudo da Bíblia, à leitura do desejado de todas as nações. Você quer ter esse poder? Você pode orar e pedir a Deus esse poder. Está à sua disposição, porque Deus deu Jesus à igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. É a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você quer ser cheio de Cristo? Você quer estar amparado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos? Tome a sua decisão hoje. Continue acompanhando a nossa lição. Se apodere dessas promessas pela fé e mantenha viva esta mensagem. Que Deus o abençoe.